Ministério Derek Prince, proclamando a palavra inspirada de Deus ao redor do mundo. Derek Prince é reconhecido como autor e professor com livros, áudio e rádio. Derek tenta alcançar os inalcançados e ensinar aqueles que não foram ensinados. Por 50 anos de ministério, ensinando em centenas de países em mais de 50 línguas. E agora, Derek Prince. Muitos de nós provavelmente ficaremos surpreendidos em saber de que impor mãos é uma das doutrinas fundamentais da Bíblia. E muito pouco é falado em muitas congregações. Mas se você pausar e considerar, é extremamente lógico, tem de estar lá, porque impor as mãos ou transmitir o poder de Deus e a autoridade é uma das coisas que dá continuidade ao corpo de Cristo. Traz continuidade entre o pastor antigo e o novo pastor. Traz continuidade entre uma geração e a próxima. Então, é uma função essencial o ministério de impor as mãos. É prover continuidade ao corpo de Cristo. Em algumas tradições, esta continuidade clamam ter preservado os apóstolos desde Pedro até agora. Eu não estou considerando esse ponto, mas o que eu estou falando aqui é que é lógico. Precisamos de uma maneira de permanecer geração de geração, ministério a ministério, e providenciar através disto é bíblico, é uma ordem. O que eu chamo o impor as mãos. E é interessante encontrarmos isso no primeiro livro da Bíblia. E realmente estende-se dali do primeiro livro durante toda a história do povo de Deus. É um elemento essencial na história do povo de Deus. Eu gostaria de dizer que há alguns propósitos espirituais que isso contribui. Primeiro, vamos notar o fato de que pôr a mão em outra pessoa é uma reação natural humana. A mãe tem um bebê que está enfermo, tem uma febre, então ela vai pôr a mão sobre a criança. Ou se dois homens não se veem por muito tempo e se encontram, então eles vão pôr mão nos ombros ou vão dar a mão um ao outro, mas vão fazer contato pelas mãos. A mão é uma das maneiras que o humano faz contato com o outro. E no contexto espiritual, eu gostaria de sugerir que há alguns propósitos que têm de ser cumpridos. Primeiro, é transmitir. Na Bíblia, encontramos o impor a mão, transmitir a autoridade, a bênção, sabedoria, o Espírito Santo, dom espiritual ou o ministério. Então, deixe eu dar essa lista mais uma vez. É usado para transmitir bênção, autoridade, sabedoria, o Espírito Santo, um dom espiritual ou um ministério. Em segundo, é usado para dar comissão. É a maneira bíblica de dar comissão a uma pessoa para um lugar de serviço no corpo de Cristo. E assim, reconhece-se a nomeação feita por Deus. Nós necessitamos entender que há coisas na igreja que não são feitas por voto. Deus não se submete a votos. Muitas igrejas votam nos diáconos, votam nos pastores, votam em alguém, e na realidade não é bíblico, porque Deus é que nomeia. Jesus disse aos seus discípulos: eu vos escolhi e não vocês a mim. Eu creio de que isso é verdade em toda função válida e ministério onde nomeamos na igreja. Não é um homem que dá voz para Deus, mas é Cristo Jesus que é cabeça, que, nesse sentido, sendo cabeça da igreja, faz. E eu não creio de que nomeações deveriam ser feitas na autoridade do nome Jesus, então tem alguma validade, mas eu creio de que
a nomeação é feita para fazer a pessoa ser reconhecida no que Deus decidiu que a pessoa fosse ou fizesse. Eu creio de que numa reunião de igreja onde discutimos diáconos, o propósito não é de decidir quem você quer que seja diácono. O seu propósito é reconhecer quem é que Deus quer que seja diácono. Isso é uma atitude bem diferente e estamos corruptos pela democracia, que não tem quase lugar nenhum na Bíblia ou na igreja. Não quero ir além disso porque é um pouco controversial e eu não quero gastar tempo nisso. Mas, segundo, além de reconhecer, o impor a mão aparta para um trabalho específico ou ministério. Terceiro, apoia ou dá autoridade. E quarto, é usado para equipar, ou seja, transmitir dom espiritual, autoridade espiritual ou outra coisa qualquer que a pessoa precisa para levar à frente essa nomeação dada por Deus. Então, deixe-me falar esta lista mais uma vez. A função de impor as mãos em comissionar pessoas é usada para reconhecer, mas não apontar pessoas da escolha de Deus. É usada para pôr à parte pessoas para um certo trabalho ou ministério. É usada para apoiar, endossar com autoridade. É usada para equipar aquele ou aquela com autoridade espiritual, dons da qual a pessoa precisa. Vamos agora olhar alguns exemplos, primeiro no Antigo Testamento. Vamos ao livro de Gênesis 48 e vamos ler no verso 8 ao verso 19, que é uma passagem muito interessante, onde José traz seus dois filhos para seu pai Jacó, que também é chamado Israel, para receber a bênção de Jacó sobre os seus netos. E dizendo isso, especificadamente, são jovens. E uma das coisas que os jovens precisam aqui entender é de que o melhor é a bênção do pai ou do avô. Por favor, jovens, se você puder, tenha a bênção do seu pai em qualquer coisa que você fizer. É muito importante. Segundo, somente a importância da bênção de Deus. E você vai ver de que a Bíblia dá importância na bênção do Pai. Então vamos ver aqui no verso 8. Israel viu, ou seja, Jacó, viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse ao seu pai: esses são meus filhos, que Deus me tem dado aqui, no Egito. E ele disse, Jacó disse: peço-te, traze-nos aqui para que os abençoe. E os olhos, porém, de Israel eram carregados da velhice e já não podia ver. E fê-los chegar a ele e beijou-os e abraçou-os. E Israel, ou seja, Jacó, disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto. E eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então, se alguma coisa me comove, é a fidelidade de Deus. Não é tristeza, mas toda vez que eu vejo a fidelidade de Deus, eu fico completo, cheio de lágrimas. E José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. Note aí o respeito das pessoas na Bíblia, mostrando aos pais para os seus anciões. E tomou José ambos, e Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que ainda era menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Normalmente, o primogênito receberia a maior bênção e deveria ser dada pela mão direita. E José, especialmente, arranjou de que Manassés estaria, então, que era o maiorzinho, estaria na mão direita. Mas Jacó, pelo Espírito Santo, desvirou a mão e pôs a mão direita, então, do outro lado, sobre Efraim, e a mão esquerda sobre Manassés. E abençoou José e disse:
o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, Deus desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo o mal. Sabe isso aí, não? Naquele momento que Jacó encontrou o anjo em Peniel, é o que ele está falando. O anjo que livrou de todo o mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Veja aí também quão importante é transmitir o nome. Essas coisas aqui estão fora de moda hoje, mas não saem de moda dos olhos de Deus. E vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não foi mal aos seus olhos. E tomou a mão do seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e as suas sementes serão uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Isso é uma fotografia muito viva. É muito preciso. Foi compreendido de que a maior bênção seria para a mão direita, mas era tão real ali, aquela transmissão não era uma formalidade, uma cerimônia, foi algo que era vital, era uma transição. E dois homens aqui, Efraim e Manassés, estava ali transmitindo-se o destino deles. Então, nunca vamos subestimar o poder e a autoridade e a importância de pôr as mãos quando é feito pelo Espírito Santo. E depois vamos ler em Números 27, onde encontramos Moisés dando a lei e dizendo: é momento de nomear o líder. E Moisés nunca entrou na terra prometida, mas ele estava muito preocupado com o povo de Deus, Israel. Então Moisés disse em Números 27, 15. Vamos olhar o verso 16, 15. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação. Eu acho que isso é muito significante, não? O Deus dos espíritos de toda a carne, esse é que sabe os espíritos de toda pessoa. Ele vê o íntimo de cada pessoa. Que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E em toda a Bíblia nos diz que o início ao final, a ovelha sem pastor será espalhada e será uma presa. É uma mensagem que está em toda a Bíblia. Deixe-me sugerir. A não ser que circunstâncias sejam diferentes, mas cada um de vocês, como humano, tem de ter um pastor humano que vai cuidar de você. Ter cuidado, isso é muito, muito importante. Vamos voltar a isso mais tarde sobre outros assuntos. Mas como é que o Senhor respondeu? O Senhor disse a Moisés: toma para ti Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória para que lhe obedeça. Eu gosto disso, não toda a tua autoridade, mas ele tinha uma autoridade específica, Moisés, mas dá uma porção da tua autoridade. Põe sobre ele da tua glória, para que toda a congregação de Israel o obedeça. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, ou seja, Josué,
Conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão ele, todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Vi aí, toda a congregação tinha de ver esta confirmação da autoridade de Moisés para aquele que iria ser o seu sucessor. Era uma transição muito importante para o povo de Deus. Não era apenas uma cerimônia. Alguma coisa realmente aconteceu com Josué. E em Deuteronômio 34, temos um comentário interessante. No 34, verso 9, diz aí: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Então vê aí o que ele recebeu da imposição da mão. Ele recebeu o espírito de sabedoria, mas não era apenas uma formalidade, uma cerimônia. Foi uma transação real. Agora vamos ver outro exemplo no Velho Testamento, que é em 2 Reis 13. 13 é um cenário que encerra a realidade do ministério de Eliseu. E realmente não era o encerramento, mas ele morreu, foi enterrado, mas depois outros vieram invadindo Israel, e esses homens, um deles morreu e foi jogado na tumba lá de Eliseu, no sepulcro. E quando aquele homem morto tocou, ele reviveu. Isso é tremendo, não? Que maravilhoso é o poder de Deus transferido dessas diferentes maneiras. Ok, vamos ver aí verso 14, 2 Reis 13, 14. Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Isso é tão, como eu diria, não que você estaria esperando. Estava ali doente, mas os ossos estavam ainda com a unção de Deus, e o homem toca nos seus ossos e revive. Você não esperaria isto, mas a história continua. Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. É a mesma coisa que Eliseu tinha dito para Elias quando ele foi levado na carruagem de fogo. E aí contém uma mensagem para todos nós. Um homem que realmente conhece Deus e que defende a nação pode ser mais forte do que um exército. E Joás, que não era particularmente um rei piedoso, reconheceu o que Eliseu significava para o seu povo. E Eliseu disse: toma um arco e flechas, e tomou um arco e flechas, e então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão como rei, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abra a janela para o oriente, e abriu-a, ou seja, direção da Síria. Então abriu e disse Eliseu: atira, e atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque firarás os sírios em Afeca até o consumir. E encontramos aí de que ele bateu as flechas 3 vezes, e 3 vezes Joás pôs os sírios para fora. Na realidade, Eliseu ficou triste porque ele disse: deveria ter batido mais, mas era o pôr da mão de Eliseu na mão do rei, quando estava ali com o arco, que fez isso a realidade. Ou seja, mais uma vez, o sobrenatural mostrando que é alguma coisa real quando uma pessoa pega a sua mão e põe a mão em outra. Agora vamos olhar no Novo Testamento. E eu quero considerar os propósitos indicados no Novo Testamento do impor as mãos. Primeiro, para dar saúde ao enfermo. Jesus disse, quando comissionou os discípulos, em Marcos 16, ele diz: esses sinais seguirão os que crerem. E quinto sinal era: porão as mãos sobre os enfermos
e os curarão. Em outras palavras, pondo as mãos no enfermo era uma maneira de ministrar a cura divina da parte de Deus. Em Tiago 5, 14 e 15, tem aí outra ordem que diz: tem algum doente entre vós, ou seja, os crentes, então que chame os anciãos da igreja e que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. Então é bem similar à oração sobre a pessoa, ou pôr a mão sobre a pessoa, mas também ungindo. E óleo é, como vocês sabem, creio, é sempre um tipo do Espírito Santo. Então o óleo não produz a cura, mas é o símbolo que traz o Espírito Santo naquela cerimônia para o corpo da pessoa doente. Então, eu quero dar uma sugestão. Qual é a diferença entre impor a mão ou pôr a mão com óleo? Eu sugiro o seguinte, e eu sugiro a vocês, é algo pessoal, o impor as mãos sem o óleo era para as pessoas que não eram membros da igreja, mas para os membros da igreja, a ordenança era ter o óleo da unção. E, de novo, eu quero apontar aqui de que no Novo Testamento indica normalmente de que todo crente deveria ser parte da congregação. Está algum de vocês, cristãos, então, chame os anciãos da igreja e deixe que eles orem sobre vocês, ungindo com óleo. Se você vai para uma igreja no domingo de manhã e outra igreja no domingo à noite, qual grupo de anciões é que você vai chamar? Se você não conhece os anciões, quem é que você vai fazer ou chamar quando você estiver doente? Está vendo? Em outras palavras, o Novo Testamento assume, sem exceções, de que o crente deveria ser membro de uma congregação, sabendo e reconhecendo a liderança e tendo disponível para ele o ministério da liderança. Eu sinto da parte de Deus enfatizar algo aqui. Alguns de vocês são como bodes que estão lá na frente do rebanho e não têm um pastor. É um lugar muito perigoso de estar. Eu me humilho aqui, submeter, e na autoridade de Deus, você é abençoado por Deus nesta humildade, e você tem de escolher. Há exceções, eu sei, há situações que você não pode aplicar aqui, mas não seja uma exceção, seja parte da regra. Então, o próximo propósito de impor as mãos é apropriada em dar o dom do Espírito Santo. Em Atos 8, lemos, antes de tudo, como Filipe foi para a cidade de Samaria e pregou a Cristo com milagres e sinais, e todo o povo da cidade que creram foram batizados. Então eles eram salvos, porque Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Mas os apóstolos não estavam contentes com isto, porque eles sabiam de que faltava algo. Assim, em Atos 8:14 diz, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente se foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então, mais uma vez, como eu ponho, é uma indicação clara da salvação, mas que não tiveram recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é falado aí como uma caído sobre eles, o que eu chamo uma imersão de cima, uma imersão de cascata de Niagara Falls. No verso 17 diz, então, os apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E quando Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também esse poder. Vê aí que o impor as mãos trouxe o Espírito. E no próximo capítulo, Saulo, tendo aquele encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, enquanto estava na casa de Damasco, sem poder ver, jejuando por 3 dias, Ananias, um mero discípulo,
não um apóstolo, não um profeta, só um discípulo, recebeu direções do Senhor para ir àquela casa onde Saulo estava, impor as mãos nele e orar por ele. E diz de que, pondo as mãos nele, a vista veio, recebeu o Espírito Santo e foi batizado. Então entendemos que o impor das mãos não é limitado meramente a pessoas especiais no ministério. No contexto da vontade de Deus, qualquer pessoa pode ser dirigida para impor mãos em alguém. Ruth lembrou-me, quando estava sentado no escritório, realmente uma história diferente. Estávamos em Kona, no Havaí, e eu estava bem doente. E estava muito longe de recobrar as forças e estávamos andando ali na rua e um homem veio a nós e disse: orarás por mim? Eu estou doente. E eu disse: qual é o problema? E eu disse: eu fui eletrocutado, ou seja, recebi uma carga grande elétrica e os ombros estavam paralisados, ele não podia levantar as suas mãos. Então, eu estava relutando com isso, porque mas ele foi persistente. Então, eu parei no meio da rua, do lado de fora do restaurante, e nós oramos. E Ruth pôs as mãos nos ombros dele. No próximo dia, no devocional, lá no Jovens com a Missão, ele levantou suas mãos acima da cabeça e ele experimentou o milagre que veio pela imposição das mãos. Mais tarde, ele veio nos ver quando estávamos ministrando em Arizona e nos falou de que foi ao médico para um exame. E o doutor disse: eu te examinei os ombros, não há maneira possível de que você poderia pôr os braços acima da cabeça. E é apenas um pequeno exemplo do que as imposições de mãos podem fazer. Mais uma vez em Éfeso, olhamos ali já, mas Paulo chega de um certo lugar onde os discípulos estavam ali, os discípulos de João Batista. Paulo explicou o evangelho a eles, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo pôs as mãos neles, eles começaram a falar em línguas e profetizaram. Então, o impor as mãos é muito bíblico e é a maneira de transmitir o poder do Espírito Santo. Bem, vamos continuar. O nosso propósito de impor as mãos é comissionar serventes ou servos na igreja, algumas vezes chamados diáconos. Gostaria de saber como é que as igrejas mudariam a palavra diácono se soubessem o significado de servo. Algumas igrejas falam da diretoria de diáconos, é muita autoridade. Que tal chamá-los de diretoria de servos? Veja aí, são nossas terminologias misturadas, não? Bem, a igreja estava agora num grande problema. Em Atos 6, era um problema de crescer. E não estavam tomando conta dos pobres, das viúvas que necessitavam da atenção. E deixe-me dizer isso agora sobre o Novo Testamento. É invariavelmente aceitável a responsabilidade de ter as viúvas. E estava sendo posto à parte. O problema hoje é de que o governo tem tomado conta de tantas funções e que a igreja não entende as suas responsabilidades. Mas eu ainda creio que a igreja tem responsabilidade para com o pobre. Não quero saber qual seja a responsabilidade, mas tem de estar lá. Então os crentes vieram aos apóstolos e disseram: as coisas não estão funcionando, certo? As viúvas estão sendo negligenciadas. E os apóstolos disseram: vamos tomar então alguns passos. E é uma situação crucial. Os 12 apóstolos reuniram a igreja e diz aí: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Qual é o ministério apostólico? Oração e ministério da palavra. Não é administração. Eles disseram: nós podemos ter outras pessoas para administrar, mas nós vamos ter a nossa responsabilidade. Disseram: escolham 7 homens que vocês conhecem e todos eles tinham de estar cheios do Espírito Santo. Nenhum diácono podia ser nomeado na igreja primitiva se não estivesse cheio do Espírito Santo. E
era a sabedoria dos apóstolos, vê, porque eles não poderiam estar olhando as finanças e pediram à congregação para escolher homens e aceitaram esses homens e ordenaram esses homens. Mas depois disso, então a congregação nunca poderia reclamar dos homens porque eles escolheram os homens. Vê como é que Deus é sábio? Então, diz aí, trouxeram esses homens, puseram diante dos apóstolos e, orando por eles, puseram mão sobre eles. Foram ordenados. Se você gostar de dizer diáconos, mas a palavra diácono não é usado aí, eu quero usar a palavra apoiador. Os apóstolos disseram, estamos tão ocupados que precisamos de apoio. A posição do apoio, do ajudante, era muito importante. É interessante ver o que aconteceu com dois desses homens. O Estevão foi o primeiro mártir e Filipe foi o primeiro evangelista. Então, irmãos ou irmãs, deixe-me dizer, se começaram como servos, tenha na mente de que vai ser um degrau para ir a outro lugar. Na realidade, se você não começar como servo, na realidade nunca vai ser promovido por Deus, porque Deus trabalha promovendo pessoas de baixo para cima. Ok, o propósito de impor as mãos é enviar apóstolos. Eu não sei certo se havia apenas 12 apóstolos no Novo Testamento, mas eu não penso assim. Eu contei aproximadamente 20 pessoas que foram chamados apóstolos. Havia os apóstolos do fundamento, mas havia outros que foram chamados de apóstolos. E vemos ali em Atos 13, quando fala da igreja em Antioquia, que era o modelo de igreja. Na realidade, foi além da igreja em Jerusalém, que ficou um bocadinho atrasada no que eu chamo de foco interno. É um dos grandes problemas da igreja de hoje. Muitas igrejas estão pondo a sua atenção nos problemas de dentro e não têm tempo suficiente para tratar do assunto de fora, que é pregar o evangelho. Mas as pessoas em Antioquia tinham uma visão diferente muito importante. Atos 13, iniciando no verso 1, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, e 5 são nomeados: Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, e Manaém, e Herodes e Saulo. Se você pode crer em profetas e mestres, então o caminho está aberto para apóstolos. E eu vou te mostrar como. Ao ministrarem ao Senhor, eu quero crer de que em outra versão diz, ao eles adorarem a Deus. É tão importante, vamos falar disso depois, mas louvor é tão importante. Ao eles adorarem ao Senhor, o Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo para o trabalho que eu os tenho chamado. Note aí de que o Espírito Santo está falando como Deus, separe-me esses 2 homens. Como é que você acha de que o Espírito Santo falou? Você acha de que era um corpo sem forma, uma voz por aí? Ou você acha de que ele falou pelos um dos 5 homens? Faça a sua decisão, mas eu quero crer de que houve uma palavra profética. E tendo jejuado e orado, e eu sou um crente tremendo em jejuar e orar, e podemos fazer muito, mas nada vai acontecer na igreja se não jejuarmos e orarmos. E é a segunda vez que eles estavam jejuando. Eles já tinham jejuado quando receberam a mensagem. E tendo jejuado e orado, puseram as mãos sobre eles e os enviaram. E note aí de que não escolheram o diretor dos jovens, que é o que algumas igrejas fazem. Escolhem aí os 2 melhores homens. Escolhem o melhor. Promoção para o ministério de evangelizar e ir ao mundo começa de cima, não de baixo. E, mais uma vez, a igreja aprende uma lição tremenda hoje aí. As pessoas que são ditas missionárias, ou que você quiser chamar, não são as pessoas menores, deveriam ser os melhores, escolhidos por Deus. Mas chegamos nesse lugar com uma ênfase
errada na nossa estrutura interna, onde estamos tão absorvidos conosco próprios de que não temos a visão do Senhor. Eu não sei se você vai me perdoar em dizer isso, mas muitas pessoas nesse movimento moderno do Espírito Santo em alguns lugares são como astrônomos nos dias de Ptolomeu. Se você conhece um pouquinho de astronomia, eu não conheço muito, mas Ptolomeu estava convencido que o Sol estava girando ao redor da Terra. E Copérnicos veio e disse, não é certo. A Terra é que revolve em volta ao Sol. E a igreja queria pôr o homem à morte, porque contradizia suas tradições e escapou com a sua vida. E por que a igreja estava tão raiva? Porque estava contrário às suas tradições. E eu digo, muitos cristãos ainda estão vivendo nesta era de Ptolomeu. Ainda creem de que o Filho, Deus, é que gira ao redor de nós. Ainda não aprenderam que é do outro lado, maneira, nós é que giramos ao redor do Sol. Jesus não está aqui para o nosso benefício. Nós estamos aqui para a sua glória. Você pode ver alguma dessas músicas que cantamos, põe toda a atenção no que Jesus vai fazer por mim. É maravilhoso, mas é menos importante do que nós vamos fazer por Jesus. Aí é onde está a ênfase. Mesmo assim, a igreja enviou 2 dos melhores. E quando eles foram enviados, eles eram profetas e mestres. E se você ler lá no próximo capítulo de Atos 14, a Bíblia diz de que a multidão estava dividida. Alguns estavam com os judeus e outros com os apóstolos. E no verso 14 diz, mas quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram, etc. Ou seja, eles agora eram apóstolos. Como é que se tornaram em apóstolos? Sendo enviados de uma igreja pela direção do Espírito Santo. Veja aí, o significado da palavra apóstola é um que é enviado. Se você não foi enviado, você não é um apóstolo. Então aqui há 2 homens que não eram dos originais 12, Paulo e Barnabé, sendo chamados de apóstolos. Como é que se transformaram em apóstolos? Pela nomeação do Espírito Santo. Como é que ouviram a voz do Espírito Santo? Pela oração, pelo jejum, pelo louvor a Deus. E quando a igreja, a liderança faz isso, ela vai ver os apóstolos emergindo. Vamos então ver o próximo. No Novo Testamento, sobre o impor das mãos, é o de nomear anciões. Atos 14, 23, diz aí de que esses 2 apóstolos, Barnabé e Paulo, nomearam anciões em toda a igreja. Então, o apontamento, a nomeação, iniciou com os apóstolos. E aí, escreveu-se a Timóteo, que era o representante em Éfeso. E 1 Timóteo, lá em Éfeso, Paulo diz, 5:17, e em seguir, ele está instruindo sobre que tipo de pessoa deveria ser ancião. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente que trabalham na palavra e na doutrina. A dupla honra, se você analisar no Novo Testamento, significa alguma coisa financeira. A palavra honra, no Novo Testamento, não é um título. Significa você mostra respeito pela maneira que você toma conta das pessoas. Eu tenho dito isto, se você duplicar 0, você ainda tem 0. Então, tem um sistema de remuneração aí, e aqueles que dão tempo completo para a palavra de Deus deveriam ser remunerados pelas pessoas que os ouvem, de acordo com o tempo que eles dão, claro. Agora, Paulo continua no verso 19. Não aceiteis acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Isso é muito importante.
Não fique entretendo acusação contra um homem numa posição de ancianato, a não ser que esteja apoiado por pelo menos 2 testemunhas. E eu já vi tantos casos onde homens de Deus foram perseguidos pelo povo com calúnias e pedindo evidências sem ter nenhuma testemunha. Nunca faça isso, porque o trabalho específico de Satanás é atacar as pessoas no ministério através de calúnias falsas. Aqui está a proteção. Não fique brincando com a acusação contra um ancião, a não ser que tenha 2 e preferivelmente 3 testemunhas oculares. E muitas coisas na igreja vão mudar se nós mantermos essa regra. Paulo continua então no verso 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade, que não tem lugar nenhum no reino de Deus. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Isso aí está no contexto de tratar com anciões. Então, quando diz não imponhas as mãos precipitadamente, significa não nomeie ancião de qualquer maneira. Tem de ter a mente de Cristo. Tenha cuidado ao você pôr a mão. Ele tem de ter qualificações. E eu já falei isso muitas vezes. É muito mais fácil pôr a mão sobre alguém do que tirar a mão de alguém. Se você nomeou um ancião, é um problema, porque você não vai conseguir livrar-se dele. Então Paulo diz a Timóteo, tenha muito cuidado, não ponha as mãos sobre alguém como ancião, a não ser que você tenha certeza absoluta da parte de Deus. E não tenha compromisso com o pecado do homem, porque se eu a nomear como ancião, um presbítero, alguém que não é digno e que vai tomar proveito da igreja e do povo de Deus, eu vou ter parte nesse pecado. Então temos de ter muito cuidado. Eu vou dizer que em nossa igreja em Fort Lauderdale, não é uma igreja modelo, mas apontamos anciões e cremos, e eles passam por lá, e esses homens que eu nomeei recentemente tiveram de responder perguntas por 2 dias, e tudo é tomado em conta. Muitos problemas podem ser resolvidos se não fossem nomeados de qualquer maneira. Muitas lições saem daí desse impor as mãos, né? Sim, não é algo pequeno. Qual é o propósito de pôr as mãos? Em todos esses casos é onde servos, ou apóstolos, ou anciãos, é aí a transmissão de autoridade e pôr a parte e apoiar e equipar a pessoa para o serviço. Agora, a outra função do impor de mãos. Paulo escreve aos cristãos em Roma e disse, eu amaria vir a vós para compartilhar um dom espiritual, mas ele não fez isso, mas ele foi depois. E em 2 Timóteo 1:6, Paulo escreve a Timóteo, por esse motivo, lembro-te que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então, o dom foi transmitido a Timóteo pela imposição das mãos de Paulo. Agora, no grego, a palavra usada é carisma, da onde temos a palavra carismático. E deixe-me dar a minha opinião pessoal, e você pode discordar comigo e ainda ir para o céu. Mas se você me amar, eu creio que carisma que foi posto em Timóteo foi o apostolado, porque você vai encontrar outros apóstolos. Vamos ver aí o apostolado de Timóteo. Timóteo também foi apóstolo. Talvez você não sabia isso. Eu vou te mostrar na Bíblia. 1 Tessalonicenses 1, verso 1. 1 Tessalonicenses 1 e 1. A carta foi escrita por 3 homens, que era normal no Novo Testamento. Paulo, Silvanus, que também era Silas,
e Timóteo, a igreja que estava em Tessalônica. Então aí estão os escritores, não apenas Paulo, mas Paulo, Silas e Timóteo. E no capítulo 2, verso 6, either from you or from others, when we might have made demands as apostles. lá no verso 6, esses mesmos homens, Paulo, Silas e Timóteo, dizem: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem dos outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo. Então, todos esses três, Paulo, Silas e Timóteo, eram apóstolos. Você entende? O ministério de apóstolo não é apenas para o passado, ainda é para hoje. Efésios 4 fala de que ele pôs apóstolos na igreja para que venhamos à unidade da fé. E qualquer um que tenha uma mente imparcial vai ver de que vai reconhecer a unidade da fé, certo? Então, apóstolos eram necessários, pastores, evangelistas, profetas, mestres, todos são necessitados para que o trabalho esteja completo. Então, eu quero apontar quantos homens temos aqui? Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo, e é isso. Então, 4 ou 5 apóstolos nomeados depois do dia de Pentecostes. Gostaria de tomar um pouquinho de tempo aqui, simplesmente para entrar na questão do apostolado de Timóteo. E quero delinear que Timóteo foi chamado de apóstolo. E como se tornou apóstolo? É uma pergunta importante, porque eu quero crer de que precisamos de apóstolos desesperadamente na igreja. Deixe-me lhe dizer de que Jesus disse à igreja em Éfeso que aqueles que tentavam dizer que eram apóstolos, mas não eram, então eram mentirosos. Então, nem todos podem ser apóstolos. E têm de ser testados. E sabe onde é que os mentirosos vão? Sabe, não? Não sabe para onde vão os mentirosos? Eles vão acabar no lago de fogo. Então, é algo muito sério. Se alguém disser que é apóstolo e não é, você vai acabar no lago de fogo. Agora, vamos olhar esta situação em Atos 16. Paulo começou com Silas e na sua segunda viagem missionária, e no verso 1 chegou a Derbe, Listra, e esse estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. E era de bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Uma coisa que normalmente necessita-se de qualquer pessoa para tomar uma posição na igreja é bom testemunho das pessoas. Se as pessoas ali não podem falar bem dele, então o que é que outros vão falar sobre essas questões? Anos atrás, estava numa situação onde uma mulher foi enviada para nós quando estávamos em Jerusalém como uma cooperadora da Suécia. A minha primeira esposa, Lídia, era muito reta e pegou todas as recomendações. E ela disse: só tem uma coisa que falta, não tem recomendação da sua própria igreja. Nós recebemos elas e nós ficamos muito tristes depois. Era um problema. Então eu sempre tento explicar esta lição. Escolha a pessoa, mas a recomendação principal é a recomendação das pessoas que conhecem a pessoa. Se estes não podem recomendar, não há outra recomendação que fale maior ou mais alto. Timóteo tinha bons testemunhos dos anciões da igreja, onde estava ministrando ou vivendo. Então Paulo o levou e disse: venha comigo. E lá na frente, mais tarde, vamos, e temos de seguir isso bem com cuidado, porque em 1 Timóteo 4,14, ele diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das minhas mãos.
ou das mãos do presbitério. E a minha conclusão é a palavra profética que Timóteo tem que ir com Paulo e com Silas. E baseado na palavra profética e por causa do conhecimento do seu caráter, os anciões locais puseram as mãos em Timóteo e o enviaram. Ele recebeu o dom, o carisma, o apostolado. Está aí, é como eu entendo. Agora, há um balanço nisso, e já lemos isso em 2 Timóteo 1:6, onde Paulo diz, ele diz a Timóteo, lembro-te que despertes o dom de Deus que te foi dado pela imposição das minhas mãos. E poderíamos compreender isso de várias maneiras, mas a maneira mais provável nessa situação, em Listra, onde houve a profecia e foi comprovada, é de que a profecia disse Timóteo tem que ir com Paulo e Silas, e os anciões disseram, nós apoiamos isso, e Paulo disse, eu recebo isso. E Paulo e os anciões impuseram as mãos sobre ele, e lhe concederam a ele o carisma do apostolado. É muito importante notar que a profecia era muito importante. A profecia é significante e, se não for, é uma perca de tempo. Em 1 Timóteo 1:18, Paulo, falando a Timóteo, diz, esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. E aí está uma real profecia, é para encorajar a pessoa, porque vai ter oposição, mas você vai saber de que Deus escolheu, e incluí isso aqui no impor as mãos no meu livro, e chegou aqui a Nova Zelândia, e um homem, um cristão, um líder muito conhecido, que não vou falar o nome dele, teve uma profecia sobre ele quando estava nos Estados Unidos para fazer um trabalho, e ele ficou muito desencorajado e ia desistir, e leu esse livro, e ele disse, eu vou fazer o que a profecia disse. E eu vou dizer quem era, o Short. E é uma das coisas de que ele fez e afetou muito esta nação aqui. Está vendo como é significativo você dar valor à profecia feita no Espírito Santo? E eu vou dizer, amigos, eu fico cansado por essas profecias que não dizem nada, essas adivinhações carismáticas. As pessoas vêm aí, põem a mão sobre você e diz, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e muitas vezes não acontece nada. Existe realmente uma linha muito fina entre profecia e adivinhamento. O adivinho pode até falar uma verdade, sabia? Em Atos 16, havia ali uma mulher adivinha que reconheceu que Paulo e Silas eram o que eles eram. Ninguém na cidade de Filipe sabia quem eles eram, mas ela disse, vocês são servos do Deus vivo e vocês vêm mostrar a salvação. Mas estava servindo a Satanás. Eu quero apenas alertar vocês. E eu tive de tratar com perigos e alertas. Eu tenho um momento apenas. 2 perigos que eu quero mencionar. Primeiro, apoiar ou endossar uma pessoa que não tem qualificação. É um problema porque você vai se encontrar numa situação grave. E outra é contaminação espiritual. Talvez você ponha a mão e você ora sobre alguém para libertação espiritual, mas você tem que saber como se proteger. Porque pode ser uma transação de 2 vias, porque aquele espírito pode te afetar, o espírito mau. Eu lembro-me uma ocasião, num grupo que eu estava, pus as mãos ali sobre um homem que tinha depressão, mas eu não o tinha ainda levado a conhecer Jesus, e ele foi atacado por depressão. E eu não tinha proteção, e vi-me com problemas. E você tem de orar, sabendo por quem você tem de orar, com oração, humilhação, dirigido pelo Espírito Santo. Seja protegido pelo sangue de Jesus. Saiba como se manter sob o sangue de Jesus. É o que Jesus disse aos discípulos. Eu vos dou autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada vos afetará. Amém.